Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, como já nos últimos domingos, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus amados, nós saímos então da parte introdutória da carta de Paulo aos Filipenses. E agora nós vamos falar um pouquinho da situação de Paulo durante o seu aprisionamento em Roma. O que é que ele faz? Ele agora, a partir de então, ele preocupa-se na carta a notificar os irmãos de Filipos a respeito do seu encarceramento. Como que ele está? Como que ele se encontra? É aí que ele fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que. Então ele se ocupa em prestar agora contas aos filipenses do que lhe tem acontecido enquanto ele está onde? Em Roma, preso. Paulo precisa dar o quê? Dar satisfação aos seus irmãos que com ele eram o quê? Eram participantes, com ele estão participando do corpo de Cristo. É isso que justifica, irmãos, a prestação de contas de Paulo a esses irmãos. Por que ele se propõe a dar satisfação aos irmãos de Filipos nesse trecho do versículo 12? É porque justamente Paulo tem em mente que aqueles irmãos são um com ele. Ele está ligado àqueles irmãos. Paulo precisa o quê? Noticiá-los a respeito de sua condição. Paulo estava o quê? Vinculado àqueles irmãos. Paulo não estava desligado daqueles irmãos. Apesar da distância, apesar do seu aprisionamento, apesar de sua falta de contato com esses irmãos, ele tem consciência de que ele está onde? No corpo de Cristo com esses irmãos. Paulo então era o quê? Um com eles, um com os filipenses, um com o corpo de Cristo. Paulo tinha que apresentar àqueles irmãos, na realidade, o fruto do seu trabalho. Ele tinha que dar satisfação àqueles irmãos com respeito ao seu ministério. Nós vimos na introdução que o apóstolo já havia expressado sua gratidão pela comunhão que os filipenses mantinham com ele, ajudando e auxiliando como? Financeiramente. Nós já vimos também que Paulo tinha demonstrado sua gratidão aos filipenses pelo apoio deles ao seu ministério, por estarem dispostos a com Paulo, participar da graça dos sofrimentos de Cristo Jesus. Então agora nós vemos o quê? Paulo tendo essa iniciativa de prestar contas dos resultados das boas obras exercidas por ele no seu ministério. Prestar contas daquilo que ele estava agindo no ministério. Por quê? Porque ele estava recebendo dos irmãos de Filipos as boas obras do apoio e da comunhão daqueles irmãos. Então Paulo dá satisfação do quê? Do seu ministério, apresentando aos filipenses os resultados do investimento espiritual que aqueles irmãos estavam fazendo no seu ministério. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele presta contas por quê?
Ele presta conta aos seus irmãos porque os seus irmãos fazem parte do mesmo corpo. Ele está unido aos seus irmãos. Ele está ligado a eles. E nós podemos prestando atenção, a gente vai perceber o quê? 2 motivos porque Paulo presta conta aos filipenses. E que vai fazer com que nós compreendamos melhor isso depois, no estudo sequencial dessa epístola, nos próximos capítulos. Abram comigo no capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que Paulo diz aos filipenses. Ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, por que Paulo se propõe a prestar contas do seu ministério aos filipenses? Primeiro, por reconhecer a sua condição de servo. Ele é servo de seus irmãos, pois o servo é quem tem que prestar contas ao seu senhor. Não é o senhor que presta conta aos seus servos, é o servo que presta conta ao senhor. Então ele se coloca numa condição do quê? De servo. Ele percebe o quê? Que os filipenses são superiores a si mesmo. Ele tem em vista não o que é seu, mas o que é do quê? Dos filipenses. Esse é o primeiro motivo que leva Paulo a prestar contas do seu ministério. Segundo, Filipenses 4,17. Abram comigo. Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, por que Paulo também presta conta aos filipenses? Por saber que, apresentando-lhes o fruto do seu trabalho, amparado pelos filipenses, pela ajuda dos filipenses, ele promoveria o quê? Nos filipenses, o desejo e o anseio de cooperar mais intensamente, de modo que o crédito deles aumentasse. Então o objetivo de Paulo, irmãos, é ser claro, andar na luz, ser aberto com os filipenses. Está aqui, prestação de contas do meu ministério. Olha o que tem acontecido comigo. Olha o que tem acontecido com o Evangelho de Cristo. Olha o que tem acontecido com o apoio e ajuda que vocês têm me concedido. Com a comunhão que vocês têm participado comigo. Com os sofrimentos de Cristo que vocês têm se proposto a participar comigo. Está aqui. Primeiro, porque Paulo se coloca numa posição de servo. Ele tem que prestar contas. Segundo, porque prestando contas e mostrando o resultado do seu ministério, ele vai fazer com que os filipenses desejem frutificar mais, aumentando assim o crédito deles, como está aqui em Filipenses 4,17. Então percebam, irmãos, a necessidade da prestação de contas no corpo de Cristo. Mas não se preocupem, tá? Porque essa manhã eu não vou, primeiro, fazer aquelas perguntas para saber se você está prestando contas ao corpo de Cristo, das suas ações e das suas omissões. Não vou fazer essa pergunta. E também não vou dizer que vocês devem prestar contas ao corpo de Cristo, porque isso é bíblico. Também não vou fazer isso. Eu só vou dizer para vocês o quê? Que se omitir dessa atitude de humildade, de prestação de contas, se omitindo dessa maneira, você está o quê? Revelando uma característica não mortificada ao corpo de Cristo. Você está revelando a todos os irmãos, primeiro, uma característica de independência e arrogância do corpo de Cristo. Você é independente do corpo de Cristo, você não precisa do corpo de Cristo. Você está mostrando uma arrogância que não é própria de quem está vinculado a um corpo e que considera os outros superiores a si mesmo. Porque você não presta conta, você não precisa prestar conta. Vai prestar conta do quê? Eu prestar conta a alguém? Não. Segundo, é uma característica de um egoísmo, de alguém que não está preocupado com o quê? Com o progresso
do corpo de Cristo. De alguém que está inserido na coletividade, simplesmente o quê? Buscando o seu próprio interesse. Está me satisfazendo? Tá. Amém. Não tá? Não. Separo. Então, é uma relação somente do quê? Que busca tirar proveito da relação com os outros. Então, essa manhã, na abertura da pregação, eu queria que os irmãos pensassem nisso. Pois essa pode estar sendo o quê? A nossa atitude dentro do corpo de Cristo. Uma atitude independente, uma atitude arrogante, uma atitude egoísta, uma atitude egocêntrica. Independente e arrogante, por quê? Porque não se vê inserido no corpo. Egoísta, egocêntrica, por quê? Porque o corpo só presta para tirar proveito. O corpo não existe lá para você servir, para você estar disposto a contribuir com a sua parte. Então, o que lhe impede de se preocupar com o corpo de Cristo? O que lhe impede? O que lhe impossibilita de servir a Cristo através do seu serviço, do serviço ao seu corpo? Senão o quê? Uma não mortificação de quem você é. Porque quando nós estamos mortificados ou sendo mortificados, a nossa preocupação é com o corpo. A nossa preocupação é com o progresso da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e não comigo mesmo. Então era isso que Paulo buscava nos Filipenses. Mas ele ainda foi um pouco além. Prestando as contas do seu ministério, ele também buscou o quê? Consolar e alegrar o coração dos filipenses. Mostrando-lhes o quê? Que apesar de todas as dificuldades, as provações, todas aquelas situações terríveis que ele estava enfrentando como ministro do Evangelho de Cristo, nada podia impedir o progresso do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que, com a graça do nosso Senhor, nós vamos ver a partir de agora. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, quão grande Tu és, ó Pai. Quão maravilhoso Tu és, ó Deus. Ó Senhor amado, na Tua soberania, meu Pai, Tu ainda te preocupas conosco. Na Tua grandeza, ó Deus, na Sua sublimidade, na Tua majestade, ó Pai, Tu te preocupas conosco, meu Deus. E te revelas a nós por meio da Tua santa palavra. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Leva-nos, ó Pai, à humildade, leva-nos à humilhação, leva-nos ao quebrantamento, ó Pai. Leva-nos à contrição, para reconhecermos nossos pecados. E como foi dito essa manhã, na abertura do Teu santo culto, que possamos ouvir, ó Pai, a Tua palavra, como provinda da Tua boca, ó Pai. E que sejamos constrangidos por ela, ó Deus, a vivermos vidas santas. Dá-nos temor, ó Pai, dá-nos reverência, dá-nos a percepção, ó Deus, que Tu falas nos nossos cultos de adoração. Senhor, quebranta-nos, ó Pai, quebranta, ó Pai, o coração dos que ouvem, quebranta o coração daquele que fala. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados de arrogância, nossos pecados de independência, nossos pecados de egoísmo, egocentrismo. Ó Senhor, e leva-nos prostrados diante da cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois todos esses pecados, Pai, revelam, ó Pai, que nós não temos sido mortificados pelo Teu Santo Espírito, não temos negado a nós mesmos, não temos tomado a nossa cruz e seguido os passos de nosso Mestre. Ó Senhor amado, leva-nos a andar, trilhar os passos de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio a esse mundo não para fazer a sua própria vontade, mas se render à sua vontade, a vontade daquele que o enviou. Que estejamos aqui, ó Pai, rendidos para fazer a vontade Tua, a vontade daquele que nos elegeu e que nos inseriu no corpo de Cristo, para que na glória passemos toda a eternidade desfrutando dessa bendita comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Então, amados irmãos, a mensagem de hoje, o tema da mensagem é: o que pode impedir o progresso do Evangelho? O que pode impedir o progresso do Evangelho nesse mundo? Após essa introdução, então, como nós vimos aqui na carta de Filipenses, terminamos na semana passada, o Paulo informa a sua condição aos filipenses. E ele tem por objetivo agora o quê? Consolar o coração dos filipenses e alegrá-los quanto ao seu ministério. Ele precisa o quê? Promover a oportunidade de os filipenses se alegrarem com os que se alegram e chorarem com os que choram. Isso é uma característica de quem está no corpo de Cristo. Alegrar-se com os que alegram e chorar com os que choram. E qual a melhor maneira deles fazerem isso, senão anunciando a eles, aos irmãos de Filipos, o que tem ocorrido consigo mesmo, com Paulo, em relação à proclamação do Evangelho de Cristo Jesus ao Senhor. Sim, amados irmãos, Paulo quer que eles se alegrem. Só um pouquinho. Paulo quer que eles se alegrem. Paulo quer que eles saibam da proclamação do Evangelho, de como isso tem sido realizado por Paulo, como que ele tem feito isso. E mostrando para eles, Paulo, que as algemas dele não estão impedindo o progresso do Evangelho no seu ministério. Os seus algozes não conseguiram alcançar os seus objetivos, que era o quê? Calar a boca de Paulo, fazer Paulo calar-se, fazer com que o Evangelho não fosse proclamado, fazer com que Cristo não fosse conhecido. Por isso Paulo aproveita a carta para quê? Para posicioná-los diante do seu ministério, falando assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, foram frustrados os objetivos daqueles homens ímpios e perversos. Quero o quê? Prender Paulo, calar a boca de Paulo, para que o Evangelho não fosse para frente. Agora, como isso pode acontecer, irmãos? Nessa nossa era moderna, irmãos, em que nós buscamos desesperadamente o sucesso em tudo aquilo que nós fazemos, e quando o fracasso ele vem, a gente considera como desaprovação de Deus. Muitos de nós não conseguimos compreender como que Paulo pôde dizer as coisas que me têm acontecido, antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. Como isso? Ele estava preso, ele já tinha apanhado, ele já tinha sofrido todo tipo de castigos, de maus tratos, e para completar ele estava o quê? Impedido de pregar livremente o Evangelho. Mas essa é a nossa perspectiva restrita da situação, da realidade. Nós devemos sempre crer o quê? Naquele versículo que nós conhecemos amplamente, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, certamente todas as coisas cooperam para o bem da mensagem a ser proclamada. Uma coisa está ligada à outra. Nós pensamos muitas vezes na nossa mentalidade medíocre, como que Deus, tendo separado Paulo, tendo capacitado Paulo, habilitado Paulo, podia permitir que Paulo fosse encarcerado. Por que pegar uma pessoa tão capacitada e levá-la para o cárcere? Para o bem de Paulo, mas também para o bem do Evangelho que Paulo pregava. Todas as coisas que acontecem para o bem daqueles que amam a Deus também acontecem para o bem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
A prisão de Paulo cooperou para o bem dele e para o progresso do evangelho. É por isso que ele começa: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Nossa visão, irmãos, é mesquinha. Nossa visão é muito pequenininha. Por mais que o mundo, por mais que os homens ímpios, por mais que a iniquidade que opera nesse mundo possa se levantar contra o evangelho de Cristo, mais ele prosperará. A história comprova isso. Abram em Atos, capítulo 8, verso 3. Atos 8, verso 3. No capítulo 7, nós vemos a morte de Estevão. No capítulo 8, Saulo, porém, no capítulo 8, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então Paulo já tinha estado do outro lado da história. Ele já tinha perseguido a igreja. E quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Essa é a realidade do evangelho. Quanto mais o povo de Deus era perseguido por Paulo, mais o avanço do reino de Deus alcançava toda a terra. Nada nem ninguém pode impedir o progresso do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria ira do ímpio Paulo e o seu ódio contra Cristo Jesus e a mensagem do evangelho foi utilizada para quê? Para o progresso do próprio evangelho e para o benefício do corpo de Cristo, a igreja. Em Salmos 76, 10, diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Olha o que fala esse salmo. Salmo 76, verso 10. Ou seja, o resultado que a ira do homem traz nesse mundo perverso, Deus se utiliza disso para o seu próprio benefício, para alcançar os seus próprios propósitos. Essa é a grandeza do evangelho, irmãos. Saulo, perseguindo a Cristo, possibilitou o quê? Que o evangelho fosse proclamado a outros continentes, a outras cidades, a outros domínios, outros países. Aproveita que nós estamos em Atos, vamos para Atos 11, 19. Atos 11, 19. Vai explicar melhor o que aconteceu quando Saulo começou a perseguir a igreja. Olha só que interessante, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, olha o desserviço que Saulo fez para a sua própria causa. A sua própria causa era o quê? Destruir o evangelho. Ele próprio promoveu o evangelho. E no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, amados, Paulo
Saulo, enquanto Saulo, fez o quê? Fez com que o evangelho progredisse. Como? Perseguindo o evangelho. Depois Paulo, já não mais Saulo, fez com que o evangelho progredisse. Não mais perseguindo, mas sendo perseguido. Tem como fugir? Não tem. Perseguindo ou sendo perseguido, o evangelho vai progredir. Essa é a riqueza que Paulo está mostrando para nós aqui em Filipenses. Não importa o que você faça, ou o que você deixe de fazer, o evangelho está progredindo. Não é à toa que o próprio Paulo, mais à frente, ele afirma em 2 Timóteo, vamos abrir juntos, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Irmãos, a palavra de Deus não está algemada. Os ministros do evangelho de Cristo podem ser o quê? Perseguidos, podem ser fustigados, podem ser presos, podem ser vituperados, envergonhados, podem ser até mortos, mas o evangelho jamais estará algemado. Não depende de mim, não depende de você. Para nós é uma graça, um meio da graça de Deus, podermos publicar, anunciar aquilo que tem poder para transformar nossas almas. Se transformou a minha alma, quero anunciar também ao ímpio, ao incrédulo. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Contudo, não depende de mim. Se eu vier a perecer, o evangelho continuará sendo pregado. E o evangelho continuará progredindo. Não depende da minha condição, se eu estou livre, se eu estou preso, se estou sendo fustigado, se não, se estou sofrendo, se estou doente. O que importa é, a palavra não está algemada. Por quê? Porque ela não depende de mim. Ela não depende de você. O próprio Paulo havia experimentado esse princípio divino na propagação do evangelho. Como? Estando dos dois lados. Como Saulo, ele perseguiu e o evangelho progrediu. Como Paulo, ele foi perseguido e o evangelho progrediu. O pregador e escritor, irmãos, puritano, em inglês, Henry Array, disse o seguinte: se olharmos para Moisés, ou os profetas, ou para Cristo e os seus apóstolos, descobriremos que a perseguição, as aflições e as prisões dos santos de Deus promovem o evangelho, em vez de obstruí-lo. Promovem o avanço do reino de Deus na terra, ao invés de impedi-lo. Ajudam, ao invés de prejudicar a igreja. Então é nesse contexto, irmãos, e isso está repleto na palavra do Senhor, é nesse contexto de perseguição que o evangelho prospera. Não é no contexto de liberdade que o evangelho prospera. Agora, nesse contexto de Paulo, como que se deu o progresso do evangelho, ao invés de sua obstrução? Os esforços dos opositores, dos ímpios, daqueles que odeiam o nome de Cristo, foi empregado para quê?
para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo e para abolir o santo evangelho. Mas, então, por que o evangelho progrediu ao invés de minguar? Por que ele progrediu ao invés de desaparecer? E aqui eu vou dar 4 razões para que nós possamos parar e pensar. Por que o evangelho progrediu com a prisão de Paulo, mais até do que com a sua liberdade? Por que o evangelho sempre progrediu mais com a prisão, sofrimento, aflição dos santos do que com o seu conforto e bem-estar? Primeiro ponto, porque o evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A palavra de Deus é poderosa para quê? Para salvar. O milagre da fé, ele é um dom de Deus. E esse milagre é concedido aos eleitos por meio do quê? Do ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não está algemada. Em Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Ou seja, pode vir a adversidade que vier, a palavra dele é martelo que esmiuça a penha. Martelo que esmiuça a penha no nosso coração, a praga do nosso coração endurecido pelo pecado. Martelo que esmiuça a penha, a oposição do mundo com respeito ao evangelho. Onde a palavra de Deus aparece, ela esmiuça, ela quebra, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela fará tudo o que apraz ao Senhor, e prosperará em tudo aquilo para o qual Ele próprio designou, como está em Isaías 55:11. Esse poder é que faz do Evangelho uma mensagem livre, apesar da impotência, da insignificância dos vasos de barros que o proclamam. Nós temos uma tendência antropocêntrica de achar que o Evangelho depende de nós. A proclamação dele depende de nós. Se nós não fizermos, Deus está perdido, o Evangelho está perdido, Cristo Jesus está perdido. Não. Nós fazemos porque esse Evangelho transformou a nossa vida, e nós queremos que isso seja proclamado a todos à nossa volta. Nós não fazemos isso porque fomos incumbidos simplesmente de fazer, e se não fizermos, ninguém fará. Não depende de você. Você estando livre, estando preso, estando saudável, estando doente, tendo recursos, não tendo recursos, não importa. O Evangelho vai progredir. Ele não depende de você. Ele é uma mensagem livre. Uma mensagem livre e que promete o quê? Libertação àqueles que estão escravos do pecado. É uma mensagem livre e que promete o quê? Libertação àqueles que estão presos, sem muitas vezes poderem proclamá-lo, mas ele está agindo. É por isso que Paulo, apesar de suas cadeias, ele podia o quê? Contemplar o Evangelho atuando em liberdade naqueles que estavam ouvindo, ou naqueles que estavam vendo as suas cadeias injustas. Ele não estava preso como um malfeitor. Ele não era um malfeitor. Apesar de estar preso como um, à vista das pessoas. Aqueles que o conheciam sabiam que ele havia sido preso por aquilo que ele pregava. Por isso que no versículo 3 nós vemos: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que Paulo está falando com isso? O que Paulo está dizendo com isso, irmãos? Paulo está falando: fui preso. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do palácio
de Roma, era a guarda pessoal, a guarda nobre romana. O que acontece? Paulo falou assim: as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, o evangelho está sendo anunciado por todos aqueles que têm contato comigo. Todos que mantinham contato com Paulo estavam sendo contagiados com a mensagem do evangelho. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Se é poder de Deus para a salvação e a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus, ela está livre. Uma vez anunciada e crida, ela operou poderosamente na vida do ímpio, do incrédulo. Segundo ponto, por que o evangelho progrediu ao invés de minguar e desaparecer? Por causa da constância de Paulo nos seus sofrimentos por amor a Cristo. Esse é um outro ponto fundamental. Nós que vivemos numa sociedade hedonista, que busca somente o quê? Prazeres. Somente o quê? Aquilo que me satisfaz. Aquilo que me traz conforto. Aquilo que me traz prazer. Nós não estamos acostumados com o sofrimento. E pior, não estamos acostumados com o sofrimento por amor a Cristo. Muitos de nós nem sabemos o que é isso. Então a constância de Paulo no seu sofrimento por amor a Cristo tornou evidente o quê? Que ele tinha o evangelho por bem mais precioso do que a sua própria vida. Não é isso? Desse modo, Paulo se torna o quê? O exemplo. Ele se torna o estímulo para os demais irmãos que ainda estavam o quê? Soltos. E que ousavam pregar com maior coragem e intrepidez o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A constância de Paulo no sofrimento e a preocupação de Paulo com o progresso do evangelho e não com a sua própria condição fizeram com que ele se tornasse exemplo, modelo para o incentivo, para o estímulo de outros irmãos. Paulo era esse modelo. É pela constância de Paulo no amor a Cristo Jesus e pela perseverança dele na proclamação do santo evangelho de Cristo, que Paulo é visto como o quê? Como um santo motivador para os demais irmãos no anúncio das boas novas de salvação. Vamos abrir juntos em Efésios capítulo 6, versículo 19. E aqui nós vamos ver o que sustentava essa perseverança na constância de Paulo. Lá no capítulo 6, versículo 19, depois dos versos referindo-se às armaduras de Cristo, nós temos aqui: e orando, e também por mim, também o quê? Orando também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então ele está falando o quê? Orem por mim, para que no abrir da minha boca a palavra saia com intrepidez e eu possa fazer conhecido o mistério do evangelho, como embaixador o quê? Em cadeias. As cadeias não calaram a boca de Paulo e evidenciaram o quê?
palavra dele, a articulação dele, a retórica dele, provinha de quem? De Cristo. Orem por mim, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Outro problema que nós temos, irmãos, muitas vezes na proclamação do Evangelho, é falar, eu não tenho jeito para isso. Eu sou tímido. Eu não sei falar muito bem. Você foi atropelado pelo poder do Evangelho? Ou você está nanando ainda? Está dormindo ainda? Porque não somos nós, não está em nós a capacidade de anunciar o Evangelho. Está naquilo que Cristo fez por nós, que o Espírito Santo agiu em nós. Qual o grande motivador que nos leva a proclamar o Evangelho? A libertação, da qual nós fomos alvo. Fomos libertados do pecado. Fomos libertos do pecado. O Evangelho nos transformou. É essa transformação que nós queremos para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Cristo. E nessa transformação nós somos conscientes de quê? Que a proclamação do Evangelho vai alcançar o seu objetivo, não por mim, não pelos meus esforços, mas por Cristo agindo em mim, fazendo-me ousado no falar. Então essa constância, irmãos, dependente, essa constância submissa de Paulo na proclamação do Evangelho, fez com que houvesse um grande diferencial no seu ministério. Isso fez com que houvesse um diferencial muito grande no seu ministério. Qual? Não confiar em si mesmo. E não se restringir pela sua condição. Não se restringir pela sua aflição. Mas pelo contrário, diante da sua restrição, diante da sua aflição, aí que ele pedia a Cristo o quê? Mais ousadia no falar, como cumpre fazê-lo. Então essa constância dependente e submissa de Paulo a Cristo Jesus, na proclamação do Evangelho, fez de Paulo um grande meio da graça de Deus, para estimular os demais irmãos, com ousadia, a proclamar o Evangelho. Terceiro, por que a proclamação do Evangelho? Por que o Evangelho progrediu, ao invés de diminuir, de desaparecer? Porque a perseguição leva a cabo o principal propósito do Evangelho de Cristo Jesus. Qual é o principal propósito do Evangelho? Propósito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Para onde a perseguição conduz o cristão? Para a morte. A morte do quê? De si mesmo. A morte do seu eu. A negação de si mesmo. A perseguição leva o cristão a tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo. Ou melhor, a perseguição faz o cristão tomar a sua própria cruz e seguir a Cristo. Irmãos, esse é o propósito do Evangelho. Se alguém um dia perguntar para você qual o propósito do Evangelho na vida do eleito, que ele se negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga a Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Agora, sabe o que a perseguição faz? A perseguição faz com que você entre num funil e seja levado a essa situação onde você não consegue, não pode fugir. Aquele que é cristão, ele não quer fugir. Ele quer negar a si mesmo, ele quer tomar a sua cruz. O problema é que na situação de muitas vezes de liberdade como nós estamos, nós temos a aparente opção de poder escolher entre negar a mim mesmo ou satisfazer o meu ego, entre tomar cada dia a minha cruz ou
ser inimigo da cruz de Cristo. É uma falsa sensação de que nós temos essa opção. Mas o cristão não tem essa opção. A condição do Senhor Jesus Cristo para todo aquele que quer ser discípulo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Cristo. Em Lucas 9, 23 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. E o versículo 24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Percebam, irmãos, não é opção. Só que nós, uma condição de liberdade, tratamos muitas vezes essa condição como uma opção. Está diante de você: escolha morrer ou viver. Mas a condição que Cristo Jesus dá é: negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-o. A perseguição, irmãos, não faz somente isso, como ela própria é um meio da graça de Deus para peneirar a igreja de Cristo, retirando do meio dela o quê? O joio, aquele que não quer morrer, que se mantém ereto, não está quebrantado, não está humilhado, não está contrito. A perseguição tira o joio do meio do trigo, para que a colheita seja realizada, de modo a glorificar o Senhor nosso Deus. A perseguição, então, é um dos meios que o Senhor Deus utiliza para evidenciar o quê? O mau solo do bom solo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a boa semente foi lançada. E quem é o bom solo? Quem é o mau solo? Não dá para saber muitas vezes. Não dá para saber. E aí nós caímos na parábola do Senhor Jesus Cristo, que diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, parte daquela semente caiu aonde? À beira do caminho. Vindo as aves, a comeram. Vindo Satanás, tirou. Esquece aquilo que foi falado para você. Esquece aquilo. Toca a sua vida. Você ouviu do Evangelho no domingo passado, na praça do Coreto? Esquece isso, toca a sua vida. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Quem é esse? Esse é o solo ainda endurecido pelo engano do pecado, onde o Evangelho cai, nasce, germina, cresce, mas logo morre. Por quê? Porque o sol da provação, o sol da perseguição, o sol dos problemas, das tribulações, queimam aquela plantinha que chegou a germinar, e logo ela seca. Por quê? Porque não tem raiz. Preocupemos-nos, irmãos, com o nosso Evangelho, e observemos se o nosso Evangelho tem raiz, e se está enraizado em Cristo, ou se está enraizado nas pedras, na dureza do nosso coração. Se estiver enraizado na pedra, nas penhas, nos rochedos do seu coração endurecido pelo pecado, ele não vai progredir. Vai vir a tentação, vai vir a provação, vai vir a perseguição, e você vai o quê? Secar e murchar. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. É outra que também não cresce, não se desenvolve. Por quê? Porque os espinhos dos prazeres desse mundo a sufocam e não a deixam crescer. O que vai acontecer com essa também quando ela passar por provação? A mesmíssima coisa. Ela não tem raiz, ela não tem solidez. Os atrativos do mundo a encantam, o conforto do mundo a cega. Ela não frutifica. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1.
E Jesus conclui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, a perseguição é um dos meios da graça pela qual Deus mantém a igreja firmada, enraizada em Cristo Jesus, sendo purificada do pecado, sendo purificada do mundo e das influências ardilosas de Satanás. É na perseguição que o cristão pode ser o quê? Um verdadeiro discípulo. É na perseguição que o verdadeiro discípulo é identificado dentre os falsos discípulos. Por estar o quê? Realmente disposto a negar a si mesmo e a tomar dia após dia a cruz de Cristo e seguir o Mestre. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Por que a mensagem do Evangelho estava progredindo ao invés de sumir, de desaparecer? Porque Paulo se coloca numa condição de menor importância que o Evangelho. Isso é importante, irmãos. Para o apóstolo Paulo não importava o que estava acontecendo com ele. Percebam, o que importa para Paulo é o que está acontecendo com o Evangelho. Olha o que ele diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está falando assim, sabe, eu estou sofrendo, sabe, orem por mim. Não! Ele está falando assim, tirem os olhos de mim. Vocês estão contribuindo comigo financeiramente. Vocês estão dispostos a participar comigo das graças do Evangelho em Cristo Jesus. Dispostos a sofrer comigo o sofrimento de Cristo. Mas tirem os olhos de mim. Alegrem-se. Por quê? Porque o Evangelho está progredindo. A cruz que ele estava carregando por amor a Cristo era um peso inexprimível, inexpressível, frente ao gozo de ver o que? O Evangelho em plena ascensão. Paulo não estava se importando com ele. Como nós podemos ver aqui em Filipenses 1, versículo 20, segunda parte. Olha o que Paulo fala. Ele diz: antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, Paulo já entendeu, quer ele viva, quer ele morra, o Evangelho será o quê? Progredido. O Evangelho vai progredir. Não importa, para ele não importa a sua situação, a sua condição. Se for para viver e o Evangelho progredir, glória a Deus. Se for para morrer e o Evangelho progredir, glória a Deus. Então a sua condição era uma condição de muito menor importância do que o Evangelho. Para Paulo, o Evangelho de Cristo era eternamente mais importante do que o seu bem-estar, eternamente mais valioso do que a sua própria vida. E aqui, irmãos, eu queria concluir dizendo que Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, o objetivo dele não era se vitimizar. E também não era se fazer de herói. Isso que é importante. Nós temos duas características malignas que nos trazem sempre para o eixo da situação. Primeiro, eu me vitimizo. Eu, no lugar de Paulo, falaria: gente, pelo amor de Deus, orem por mim, que aqui não está fácil não, eu estou preso, a comida é ruim, não tenho um mínimo de condições sanitárias aqui, a situação está feia, meu irmão, não aguento não estou aguentando. Esse é o meio de você se colocar no centro, se vitimizando e falando: coitadinho de mim, orem por mim, tenham misericórdia de mim. Segundo, é você se colocando como herói. Gente, aqui o Evangelho está progredindo, porque sou eu que vim para essa cadeia aqui, não me importa o que está acontecendo não, está tranquilo comigo, não esquenta a cabeça comigo, é o Evangelho de Cristo,
É o Evangelho, faço tudo pelo Evangelho. Ele não faz isso também. Ele se coloca numa condição do quê? Uma condição de dependente, sujeito a Cristo, humilhado, quebrantado. Irmãos, tanto de um lado quanto do outro, a gente peca. Tanto de um lado quanto do outro, a gente vitupera o Evangelho de Cristo, com a nossa influência, com a nossa interferência. Então que possamos fazer como Paulo fez, mostrando para os filipenses o quê? Que nada podia impedir o progresso do Evangelho. Por quê? Porque Paulo era um nada. Ele se reconheceu como nada. Ele fala, se eu estou livre eu prego, glória a Deus. Se eu estou preso eu prego, glória a Deus. Porque Paulo diz, a mim me cabe o quê? Pregar, ele foi chamado para isso. Agora ele tinha plena consciência de que se ele pudesse ou não pregar, o Evangelho estava progredindo. Nada depende. O Evangelho não depende em nada de mim ou de você para que ele seja progredido. Não se vitimize, mas também não dê uma de herói. Não se coloque numa situação de vítima, falando, ai, mas eu não sei falar, eu não sei proclamar, sabe, eu não sei. Mas também não se coloque numa posição de herói. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fulano, ciclano, beltrano. Não, nenhum, nem outro. Paulo aqui queria consolar, confortar, estimular os filipenses a se manterem firmes, cooperando no Evangelho de Paulo, participando da graça do sofrimento, das afrontas que Paulo sofria em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo queria que eles se alegrassem, pois apesar de todas as oposições, de todas as privações que o apóstolo vinha enfrentando, o Evangelho estava sendo o quê? Progredido. Para a glória de Deus Pai. Amém? Agora eu queria fazer uma aplicação para nós hoje. Nós estamos passando por um momento, irmãos, histórico, que tem revelado muitas coisas no cenário político mundial. E o que tem se observado é, muitos de nós, cristãos, estamos extremamente preocupados. Nós estamos vendo a liberdade humana sendo cerceada, de diversas formas, e o cristianismo, principalmente, sendo atacado violentamente por diversas ideologias, por diversas filosofias, por diversas concepções políticas. Isso tem levado muitos do povo de Deus a se preocuparem com a iminente possibilidade de perseguição no futuro. É claro, irmãos, é claro que como cristãos nós somos ordenados a quê? A orar pelas autoridades, a orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nós também temos o objetivo de orar, o objetivo nosso de orar é para que nós vivamos vida tranquila, com toda piedade e respeito. Então nós temos esse propósito, esse objetivo. Vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelas pessoas investidas de autoridade. Vamos buscar vida mansa, tranquila, onde nós tenhamos a liberdade, sim, de viver livremente, proclamar o Evangelho livremente, vivendo em piedade, vivendo em respeito. E sabemos que se nós somos chamados a orar para viver uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito, nós também temos o dever de fazer todo o possível, dentro da legitimidade do que o Evangelho, do que o cristianismo, a vida cristã nos proporciona, para quê? Para vivermos vida tranquila, com toda piedade e respeito. Entretanto, jamais devemos nos desesperar diante da possibilidade de sermos perseguidos. Nós já vimos, irmãos, coisas assustadoras que aconteceram no meio dos cristãos, diante do quê? Dessa pandemia, o medo da morte,
o medo de partir e estar com Cristo. Mas, amados, jamais devemos nos desesperar diante da possibilidade de sermos perseguidos, como se a perseguição fosse a última e mais eficaz ferramenta de Satanás para a destruição do cristianismo na face da terra. Não! É o contrário. A perseguição é a ferramenta mais eficaz que o Senhor Deus já utilizou na história da humanidade. Para quê? Para fazer com que o Evangelho fosse disseminado para o mundo e para solidificar a igreja em Cristo Jesus, para peneirar a igreja e tirar o joio de dentre ela. Esse é o meio mais eficaz. A perseguição é ferramenta na mão de Deus e não ferramenta na mão de Satanás. O Senhor Jesus disse em Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Jesus está falando. Regozijar-se é uma alegria imensa. A exultação é uma alegria imensa, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim é que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, irmãos, a perseguição no meio cristão, ela nunca foi vista como maldição, mas sim como bênção entre o povo de Deus. Porque entre aqueles que não são do povo de Deus, a perseguição é uma maldição, porque ela revela quem você é, que tipo de solo você é. É o solo pedregoso? É o solo cheio de espinhos? Você vai ficar para trás. A perseguição sempre foi vista como bênção entre o povo de Deus. E não somente como bênção, mas como motivo de toda alegria. Às vezes, irmãos, nós, no nosso ímpeto, a vontade de querer sofrer pelo nome de Cristo, nós fazemos as maiores besteiras, as maiores imbecilidades, tolices. E quando a gente começa a sofrer pelas tolices que fizemos, a gente ainda bate no peito e fala assim: eu estou sofrendo pelo nome de Cristo. Não está nada. Está sofrendo pela tolice que você fez, pela sua insensatez. Cuidado. Essa é a grande vantagem da perseguição. Ela não deixa acontecer isso. A perseguição vem e ela define quem é quem. Pedro fala, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, Pedro está falando, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, nós estamos participando do quê? Do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora entendam, em que contexto Pedro fala isso? Num contexto de perseguição, da perseguição do imperador Nero, que foi uma das piores perseguições aos cristãos relatadas na história da humanidade. Em meio a isso, Pedro fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Em meio a isso, Pedro fala: alegreis, exultando, porque vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, irmãos, por que Pedro associa alegria ao sofrimento por Cristo? Porque deve ser uma grande alegria para nós, cristãos, ver a nossa própria vontade rendida a Cristo,
ver os nossos próprios objetivos rendidos aos pés de Cristo, ver os nossos sonhos quebrados aos pés de Cristo, ver as nossas afeições derrubadas aos pés de Cristo, ver nossas ideias se desfazerem aos pés de Cristo, dando lugar ao quê? À vida de Cristo. Por isso que Paulo pode dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente dizer isso, irmãos, é até vergonhoso. Estamos presos a muitas das nossas vontades, muitas das nossas ideias, muitas das nossas afeições, muitos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e não abrimos mão porque não queremos morrer. Temos agido muitas vezes como inimigos da cruz de Cristo, porque aquele que nega tomar a sua cruz e seguir a Cristo é inimigo da cruz de Cristo. E como podemos dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? É um peso muito grande dizer isso, irmãos. Porque se isso realmente estivesse acontecendo, nós, dia após dia, estaríamos tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos e seguindo a Cristo. Irmãos, é desse modo que estaremos bem preparados para uma iminente perseguição. Eu lembro que meu pai contava muitas vezes a história, pegava livros de biografia de homens que sofreram perseguição em regimes comunistas, mártires que morreram durante perseguição em Roma. E como cabeça de todo moleque, ficava pensando: rapaz, fantástico ser herói, né? É um herói, esses homens eram heróis. E ficava: como que eu posso chegar um dia lá? Como que eu posso um dia ser um herói desse? E Spurgeon diz o seguinte: aqueles que morrem diariamente morrem mais facilmente. Como numa perseguição eu posso morrer por Cristo? Morrendo hoje por Ele, nas pequeníssimas coisas. Ou você ainda está lutando pela sua própria vontade, pelos seus objetivos, pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus gostos, pelas suas afeições, pelos seus projetos, pelos seus conceitos, suas concepções, pela sua imagem, pela sua autoimagem, pela sua reputação, pela sua glória? Se você não estiver morrendo diariamente, você não vai morrer quando chegar a sua hora. Ou pior, quando chegar a hora da morte, que todos nós aqui passaremos. Todos. Como morreremos? Em tranquilidade? Com facilidade? Ou em desespero? Quem está morrendo diariamente tem em vista o quê? A glória. Quem não está morrendo diariamente tem em vista o quê? Essa terra. E quando chegar o dia da sua morte, vai bater o desespero. Porque você quer ficar aqui. Você sempre sonhou com aqui. Você sempre investiu aqui. Você sempre gostou daqui. Você não quer ir para lá. Então não nos iludemos, irmãos. Não nos iludemos. Não comecemos a achar que quando chegar a perseguição, eu bato no peito e vou até o fim. Não vai. Se você não está morrendo hoje, você não vai. Você vai abrir o bico. Você vai retroceder. Paulo fala: não somos os que retrocedem. Não somos quem? Quem morre diariamente. Quem não morre diariamente é dos que retrocedem. E aqui eu encerro dizendo que Calvino citou: se víssemos apenas a crueldade e a fúria dos nossos perseguidores, isso despedaçaria todas as nossas esperanças. Quando, porém, vemos, ao mesmo tempo, a mão do Senhor, que toma seu povo invencível,
sobre a fraqueza da cruz de Cristo e o faz triunfar, devemos nos empenhar mais ousadamente do que de costume, confiando nisso, pois já temos em nossos irmãos o penhor da vitória. Temos irmãos hoje morrendo. Temos irmãos hoje dando a vida por Cristo. E nós estamos reclamando porque minha mulher não me respeita, meu marido não cuida de mim, o irmão não me cumprimentou. E Calvino continua: o conhecimento disso deve vencer nossos temores, para que possamos falar ousadamente em meio aos perigos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nos alegremos diante da perseguição. Que nos alegremos em Cristo Jesus, sabendo que a própria morte está entre os itens da graça que Deus concedeu-nos como crentes. Ou seja, é graça que você quer, é graça que você pede. Saiba que entre os itens da graça está lá a morte, da qual você deve fazer uso para se aproximar mais de Deus em santidade e piedade. Lembrem-se, nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Hoje nós partiremos o pão, tomaremos o cálice, lembrando aquilo que Cristo fez por nós. Mas lembrem-se, Ele pagou os nossos pecados, porque nós não tínhamos condições mínimas de pagá-los, mas Ele não nos livrou do sofrimento. Existem teorias, existem doutrinas, existem teologias falsas, dizendo que a cruz de Cristo nos libertou de tudo. Hoje é só graça, hoje eu só tenho que curtir. Não! Isso é heresia, isso é mentira. Cristo pagou os seus pecados, os meus pecados, porque nós não tínhamos condições mínimas de pagá-lo. Pagou com seu sangue. Mas o sofrimento, você vai passar. A morte, você tem que passar. Você tem a sua cruz. A cruz dele não te exime, não te libertou da sua cruz. Você tem a sua cruz. Tome-a e siga-o. Não se iluda pensando que a cruz de Cristo foi carregada no seu lugar. Você tem a sua cruz. Tome-a voluntariamente. Negue-se a si mesmo e dia a dia siga o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Ó Senhor nosso Deus, quão grandiosa é a Tua palavra, ó Pai. Quão miseráveis nos vemos, ó Deus, diante de todas essas verdades, ó Pai. Quantas vezes nos iludimos, ó Deus, colocando-nos no centro das atenções. Ó Senhor, somos vermes e não somos homem. Somos opróbrio, ó Deus, de todos à nossa volta. Mas em Cristo Jesus fomos salvos, fomos libertos dos nossos pecados, ó Pai. E fomos aproximados de Ti. Senhor nosso Deus, faça-nos enxergar, ó Pai, que a nossa vida neste mundo não é nossa, pertence a Ti. Faça-nos enxergar, ó Pai, que não somos de nós mesmos, ó Deus, mas somos Teus. Leva-nos, ó Pai, a dia após dia negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois foi na morte dele, ó Deus, que nós somos resgatados, regenerados, que nós somos aproximados de Ti, ó Pai. E é na nossa morte, ó Deus, diária, que Teu Evangelho é proclamado, ó Pai. Nada pode segurar, deter a proclamação do Teu Evangelho, ó Pai.
seja por nosso intermédio, não seja por nosso intermédio, o seu evangelho será proclamado. Mas nas nossas vidas, ó Pai, faça-nos enxergar que se não houver morte, negação de nós mesmos, não há evangelho, ó Pai. Estamos pregando um evangelho inútil, um evangelho sem poder, um evangelho, Pai, que não regenera, que não transforma, que não tem poder de nos matar, de nos conduzir à morte, de nos conduzir à cruz. Faça com que cada um de nós enxerguemos, ó Deus, que a condição para ser um discípulo Teu é a morte de nós mesmos. Leva-nos à morte diariamente, ó Pai, para que morramos mais facilmente, seja na perseguição, seja no último dia de nossas vidas aqui nessa terra, que possamos estar com nossos olhos voltados para a cidade celestial, para o Teu reino, para a Tua glória, a fim de sim podermos proclamar as verdades de um evangelho que transforma, que regenera, um evangelho que tem poder. Gratos somos a Ti, ó Pai, por essa manhã, por esse domingo, por esse dia do Senhor em que pudemos cultuar o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e guia-nos em humildade e humilhação diante da Tua presença. Quebranta-nos, humilha-nos e mostra quem realmente nós somos, para que Teu nome seja engrandecido, o Seu nome seja glorificado verdadeiramente em nossas vidas e na Tua igreja. Nós pedimos, Pai, em nome de Senhor Jesus. Guia-nos agora nesse momento que partiremos o pão, tomaremos o cálice, ó Pai, lembrando da morte de Cristo Jesus por nós, do Seu sacrifício redentor. Ó Senhor, nosso sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo por nós. Que esse seja um motivo de alegria, ó Pai, para todos nós, sabendo que nós somos alvos dessa maravilhosa graça. Essa graça, ó Pai, plena, completa, perfeita, em Cristo Jesus. Estamos nele, ó Pai, pois Ele disse, está consumado. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza. Estamos nele, aqui estamos regozijando-nos de alegria, sabendo, ó Pai, relembrando aquilo que Cristo Jesus fez por nós, e sabendo que nada pode impedir o progresso do Teu evangelho nessa terra. Louvado seja o Teu nome engrandecido por tudo, ó Pai. Amém, Senhor.